Bom dia, bem-vindos à nossa aula de Samadam. Vamos começar aqui. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yatodanandanan Brajajanaranjanam Yasodanandanan Brajajanaranjanam Yamuna Tiro Vanachari Yamuna Tiro Vanachari Anjaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodanandanan Brajajanaranjanam Yasodanandanan Brajajanaranjanam Yamuna Tiro Vanachari Yamuna Tiro Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então sejam bem-vindos à nossa aula hoje do Srimad Bhagavatam. Então, hoje estaremos lendo o terceiro canto, capítulo 27, compreendendo a natureza material. Hoje estaremos lendo o verso, a estrofe número 27. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muktalingam sadabhasam asati pratipadyate sato bandhum asachakshu sarvanushyatamādvayam. Mukta Lingam, transcendental. Sat Abhasam, manifesto como um reflexo. Asati, no falso ego. Pratipadyate, ela percebe. Sataha Bandhum, o apoio da causa material. Asatchakshuhu, o olho, revelador da energia ilusória. Sarva Anusyutam, entrou em tudo. Advayam, inigualável. Uma alma liberada percebe a absoluta personalidade de Deus, que é transcendental e que se manifesta como um reflexo mesmo no falso ego. O apoio da causa material é ele. Ele entra em tudo, é absoluto, único e inigualável e constitui os olhos da energia ilusória. Significado por Srila Prabhupada. O devoto puro pode ver a presença da personalidade suprema de Deus em tudo que é materialmente manifesto. Ele está presente ali apenas como um reflexo, mas o devoto puro pode compreender que na escuridão da ilusão material, a única luz é o Senhor Supremo, que é o seu apoio. Na Bhagavad Gita, confirma-se que o Senhor Krishna é a base da manifestação material. E como se confirma no Brahma Samhita, Krishna é a causa de todas as causas. No Brahma Samhita, declara-se que o Senhor Supremo, através da sua expansão parcial ou plenária, está presente não apenas dentro desse universo e de todos e cada um dos universos, como também em cada átomo.
embora ele seja único e inigualável. A palavra Advayam, inigualável, indicada neste verso, indica que, apesar de a suprema personalidade de Deus estar representada em tudo, incluindo os átomos, ele não se divide. Sua presença em tudo é explicada no verso seguinte, que nós iremos, que será lido na próxima aula. Om Jnanatimirandhasya Jnana Shalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Sri Chaitanya Manopistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Mukta Lingam Sadabhasam Asati Pratipadyate Sato Bandung Masa Chakshu Sarvanusyutamadvayam. Uma alma liberada percebe a absoluta personalidade de Deus, que é transcendental e que se manifesta como um reflexo mesmo no falso ego. O apoio da causa material é ele entra em tudo, é absoluto, único e inigualável e constitui os olhos da energia ilusória. Então, aqui neste capítulo 27 do Srimad Bhagavatam, nós podemos ver que a suprema personalidade de Krishna em sua encarnação, como Kapila Deva, não? Ele está instruindo sua mãe Devahuti. Então, nesse nosso capítulo aqui, nós vamos falar. O capítulo anterior foi muito rico. Ele explica sobre o serviço devocional de uma forma bem explícita, não de uma forma indireta, bem explicitamente. Agora ele vai falar sobre como que esta entidade viva, que está condicionada pela entidade viva, apesar dela, por natureza, de ver a Swarupa Krishneira, Nityadasa, como Chaitanya Mahaprabhu nos explica, sua natureza como energia de Krishna, como sua energia espiritual, dotada do livre-arbítrio, Tatastha Shakti, ainda assim ela não é o produto da natureza material, ela não é apenas o ego. Podemos ver que os seguidores da filosofia personalista, Advaita, na sua interpretação, considera que Jivatma é sinônimo com o ego. Não? Eles consideram que a personalidade é ilusão, baseado no seu paradigma, né, de que Brahma Satyam Jagat Mityam, de Vishvanaparaha, que na verdade não há diferença nenhuma entre Deus e as almas, porque o que é real é o ser. Agora, a Shakti, como Jagat, que cria a variedade, a diversidade, é Mithya, ela é falsa. Então, também neste verso aqui, Kapila Deva começa a explicar sobre exatamente a energia material e a entidade viva. Como que a entidade viva, ela
tem uma natureza espiritual eterna, assim como o Senhor Supremo. Entende? Por isso que ele está dito aqui que uma pessoa liberada, um devoto puro, um siddha, um ser perfeito, ele pode ver essa identidade que está dito aqui, né? O Senhor Supremo é inigualável. Ele é, como está dito aqui, ele é Advayam, como Krishna explica no Bhagavad Gita, né? Que eu estou em tudo, tudo está em mim, mas eu também estou à parte. Então, como a personalidade de Deus, ele é único, mas é quando ele se manifesta nas suas energias, não é que algo começa a existir separado dele. E senão o conceito de Deus, do absoluto, não seria possível. Porque, como está dito na Chandogya Upanishad, né? Eva Ekam Eva Duityam, ele é um sem um segundo. Então, o fato das diferentes energias de Krishna também existirem não compromete esta natureza Advayam, esta natureza singular e única do Senhor Supremo Ser, a verdade absoluta. Isso é explicado na literatura védica extensivamente, né? Tem Tattva, Mati, tudo é ele, você também tem a natureza dele. Então, o grande problema da filosofia impersonalista não é que ela é errada, ela está descontextualizada. O Srila Prabhupada nos explica que entender que Aham Brahmasmi, entender que tudo é Brahman, que eu sou Brahman, entende? Não é errado. O problema é concluir que este conhecimento é o conhecimento final, que é a única realidade, e outros aspectos desse conhecimento é apenas uma ilusão. Então, a verdade absoluta, ela pode ser entendida sob vários aspectos. E o fato de esses vários aspectos existirem não compromete o fato de que toda esta realidade, todos estes seres, existem no ser supremo, que é o ser absoluto, que é o ser necessário, o ser único. E os outros são verdades relativas. Por isso é dito que Krishna, a diferença entre Krishna e as almas, é que Krishna é Swatantra, ele é independente, ele não depende de nada para ser, apenas depende de si próprio. Agora as almas e suas outras energias são chamadas Paratantra, elas são realidades relativas. Uma coisa relativa é diferente de uma coisa absoluta, ela não depende de nada, ela é plena em si. Uma coisa relativa, apesar de elas serem reais, a sua realidade é mantida por tudo. Krishna deixa bem claro no Bhagavad Gita, mesmo a natureza, mesmo no seu aspecto Brahman, que dá sustentação a tudo. Quando nós dizemos que tudo é Brahman, nós estamos dizendo que tudo é real. Nasato Vidyate Bhavo Nabhavo Vidyate Sataha, como o Bhagavad Gita coloca, né? Que o que é real não tem começo e não tem fim. E o que é irreal não se mantém. Tem tudo aquilo que tem começo não é o ser, aquilo que, não é o ser, e tudo aquilo que tem o fim. Então, portanto, Krishna é essa verdade absoluta. E, portanto, o devoto puro, apesar de ter essa compreensão, como Srila Prabhupada fala, o primeiro passo da autorrealização é entender esse aspecto. Porque se nós não temos a compreensão disso, também a nossa suposta vida espiritual, a nossa suposta existência espiritual fica comprometida, porque nós começamos a pensar que existimos e que tudo que existe a parte do Senhor Supremo, e aí a energia ilusória faz que nós queremos ser o Supremo. Porque esta é a natureza
do Espírito Supremo. O Espírito Supremo, ele preside sobre tudo, mas os espíritos relativos, que somos nós dependemos da energia de Krishna para agirmos. E é exatamente isso que significa ser Tatastha Shakti. É exatamente isto que significa ser energia marginal de Krishna, que apesar de sermos energia de Krishna, e tal conhecimento está sempre evidente, está sempre manifesto, quando estamos na associação da energia interna de Krishna. O Krishna tem sua Antaranga Shakti, essa energia interna. Essa energia interna, ela é plenamente consciente de sua condição de servo de Krishna. Assim como essa mão, a mão sendo parte do corpo, ela é consciente de que ela não tem atividade essa parte do fogo, do corpo. Ela está servindo ao corpo, alimentando o corpo, trabalhando para o corpo. Agora, porque ela está consciente que a sua natureza é parte do corpo, é serva do corpo. Agora, quando a mão é independente. Então, na energia interna de Krishna, que ela manifesta exatamente a condição de Krishna, porque Krishna, ele, na sua plenitude, ele não é apenas Brahman, apenas ser absoluto. Parasya Shakti Vividaiva Suyate. Krishna tem muitas energias, Parasya Shakti, Swabhaviki, e essas energias lhe são inerentes. Não são ilusão, elas são reais. Assim como Krishna é real, as suas energias também são reais. E é exatamente esse ponto no estudo da filosofia védica que fica bem claro que o conhecimento védico, quando ele é explicado plenamente nas literaturas como os Smritis e os Agamas, entende? Eles não negam o conhecimento que é apresentado no Shruti, nos Upanishads, que procura estabelecer a realidade, a não dualidade única, última de Deus, que Deus é tudo, que Ele é real, mas essa parte da literatura védica tenta explicar como que as energias de Krishna devem ser utilizadas da forma correta. E, portanto, elas são reais. Por isso que eu procuro ver que a tradição dos Agamas, a tradição do Vaishnavismo, mesmo algumas tradições do Shivaísmo, eles admitem que o Brahman é real e as suas Shaktis também são reais. Diferente da filosofia Advaita, da tradição impersonalista de Shankaracharya, que diz que o Brahman é real, mas as Shaktis é ilusão. Elas são falsas. Certamente que também os Vaishnavas falam que a energia material é ilusória, mas não no sentido dela não existir, mas no sentido de que o produto, o que elas manifestam, é ilusório, porque se manifesta temporariamente. Então tudo que é temporário só existe para um propósito, não tem um propósito absoluto. Ele chega uma hora, se manifesta, cumpre o que tem que ser feito e deixa de existir. Então, tudo aquilo que está limitado dentro das dimensões do tempo e do espaço é a manifestação da energia material. E por isso que nós dizemos Maya é ilusão, no sentido de que nós não podemos nos apegar a algo que é temporário, e a natureza do espírito de eternidade, Satidananda Vigraha, essa é a natureza de Krishna, e nós, como Mamaya Vansho Jiva Loki, como Krishna diz que esta Jiva é minha parte integrante, Krishna, assim como podemos ver que o fogo, na sua plenitude, ele tem energias, como o calor e a luz. Não podemos conceber um fogo sem as suas energias. Imagine um fogo que não brilha, que não ilumina. Imagine um fogo que não esquenta. Então, da mesma forma. Agora, por isso que
Krishna tem as suas energias, que lhes são inerentes. Não é que essas energias criam um Brahman inferior. Existe sim, existe o Brahman superior, que é impessoal, e o Brahman inferior, que é causado pelas gunas. Ou seja, os impersonalistas, eles não têm essa distinção entre a energia interna, a Antaranga Shakti, a energia espiritual, inerente a Krishna, entende? Que manifesta toda a variedade do mundo. Por quê? É através das suas energias que Krishna diz. Para Shakti Vividabhya Suyate Swabhaviki Jnana Bala Kriya Cha. E, portanto, esta natureza de ser inerente significa que esta natureza material manifesta variedade. Essa energia manifesta a pluralidade, manifesta a diversidade, porque a natureza material, porque o Senhor Supremo, ele não é só Sat, ele não é só existência, é o ser de tudo. Não, ele não é só o eu sou, como os esotéricos espiritualistas adoram dizer, não, Deus, este Deus de vocês, pessoal, é uma ilusão, na verdade, Deus é o eu sou. Portanto, eu também, a pessoa adora exatamente usar essa palavra, né? O eu sou, que é a tradução assim bem radical, não? Limitante do conceito do Brahman. Sim, Brahman é o ser, o Brahman. Mas o Senhor Supremo, mesmo nos seus aspectos, Brahman, Paramatma e Bhagavan, como está dito no Bhagavatam, que a verdade é uma, mas ela se manifesta dessa forma. Vadanti tatatva vidata dyadgyanamadayam brahmeti paramatmiti bhagavaniti shabdyate. Os sábios que entenderam a realidade com sua visão espiritual, não apenas com fé, que aceitam ela, aqueles que realizaram a verdade, eles podem compreender que ela é Advayam, ela é, como está dito nesse verso também, nesse outro, ela é não dual, que significa Eka Eva Advaitam, é um sem o segundo, mas ainda assim, apesar de ela ser não dual, ela se manifesta diferente. Alguns chamam ela de Brahman, outros chamam ela de Paramatman e outros de Bhagavan, dependendo de como você está se relacionando com essa verdade absoluta, única. Ela se manifesta. É assim mesmo como no mundo material, como nós. A nossa personalidade, por exemplo, uma pessoa pode ser uma única pessoa, eu sou uma personalidade só. Eu ocupo um espaço, apenas, eu sou uma pessoa só, mas no meu relacionamento, eu sou visto diferente. Pelos meus filhos, pela minha esposa, pelos meus amigos, pelos meus pais, pelas pessoas que eu me relaciono, cada um, dependendo do tipo de relacionamento profissional, na educação, no lar, na sociedade, cada pessoa que eu me relaciono, eu tenho que manifestar uma personalidade, a personalidade de pai com a minha filha, a personalidade de esposo com minha esposa, a personalidade de filho com meus pais, a personalidade de amigo com meus companheiros, amigos, colegas, e todos nós manifestamos. Isso eu não deixo de ser uma pessoa só quando manifesta diferente. Então, da mesma forma, imagine-se um caso limitado. Entende? Os exemplos são, as analogias sempre são limitadas, né? Meu a possibilidade de eu ser um e muitos ao mesmo tempo. Imagine Deus numa dimensão espiritual. Então Krishna, ele manifesta esses diferentes aspectos e mesmo assim, esses aspectos, eles são manifestos juntamente com as Shaktis de Krishna, para Shakti, Swabhavi, que eles são inerentes. E aí, Jnana Bala, então, através das energias, Krishna manifesta poder, Jnana, conhecimento, criatividades, relações. Então, toda essa variedade, a diversidade do mundo espiritual está manifesta nesse mundo material. Só que no mundo material é manifesto pela energia material esta variedade, esta diversidade. Então, dizer apenas que por que a diversidade,
porque a variedade é manifesta pela energia material, que é temporária. Essas coisas são ilusão, são mithya. Não. Elas são, é como o templo, ou melhor, como o exemplo da sombra. A sombra manifesta uma realidade que a transcende. Ou seja, um mundo, uma dimensão tridimensional de largura, altura, profundidade que nós agimos é refletida numa dimensão bidimensional, que é do mundo material. Então, a sombra, ela manifesta uma realidade numa resolução inferior. Por isso eu dou o exemplo de uma realidade tridimensional e bidimensional, que é um exemplo. Mas imagine que a realidade espiritual não é tridimensional, não é quadridimensional, ela é infinitodimensional. Então nós não podemos conceber, assim como um ser que vive em duas dimensões, que é um plano, quando ele interage com um ser que vive em três dimensões, ele não pode conceber os limites. Por exemplo, você está num plano, então o ser bidimensional ele só pode andar para frente, de lado, nessa direção. Agora o ser tridimensional que interage com ele também pode agir junto com ele, ficar andando junto com ele na sua dimensão, mas quando ele sai aqui e aparece aqui, é inconcebível para o ser bidimensional. Então, da mesma forma, quando nós interagimos com seres espirituais, com o Senhor Supremo que existe na outra dimensão, pela sua graça, Krishna se manifesta dentro do nosso mundo refletir, que é chamado aqui, a palavra, como está dito aqui, Sat Abhasham, entende? O Senhor se manifesta, entende? Como um reflexo, mesmo no falso, mesmo na natureza material. Então o ser tridimensional pode interagir e ser solidário com as atividades, os movimentos, estar presente naquela realidade bidimensional. Mas o ser bidimensional não pode conceber a realidade tridimensional daquele ser. Então Krishna, como está dito aqui, uma pessoa iluminada, uma pessoa autorrealizada, entende essa questão, como que Krishna age através das suas energias. Por isso Srila Prabhupada fala, entender que eu não sou energia material, apesar de eu estar na energia material por ilusão, não avidya, por ilusão, por esquecer a minha identidade espiritual, eu estou agora preso no conceito do ego, asmita, e portanto aí eu estou desenvolvendo apego por essa ilusão, sofrendo por esse apego, entende? E essa ilusão mantém o ciclo de natureza, a pessoa fica ali, a minivasa, ela não quer, ela não sai. Entende? Então, quando uma pessoa, quando ela entende isso, que a minha própria natureza, então uma pessoa iluminada que pode entender além dos limites que o conhecimento dos sentidos e da mente nos dá, só entendendo essa dimensão da ilusória, ele pode entender a realidade. Por isso que Patanjali, quando ele nos fala sobre a ciência da meditação, que também Krishna explica muito bem, quase em palavras muito, quase o mesmo discurso, no 6º capítulo da Bhagavad Gita, que ele fala sobre Dhyana Yoga, né? Então Patanjali, ele define esse estado que permite a compreensão espiritual, você ver além da dimensão material, de yoga. E este conceito de yoga é definido por ele como Yogachitta Vritti Nirora. É quando aquilo que a mente reflete não é causado pelos vrittis, não é causado pelas influências da energia material. Porque que acontece? Que o conhecimento que nós temos neste mundo não é o conhecimento das coisas como elas são.
conhecimento que nós temos nesse mundo, através dos nossos sentidos, conhecimento que nós temos aqui nesse mundo mesmo pela mente, é o conhecimento de como que os nossos sentidos interpretam essa realidade que é temporária. E nem mesmo a natureza material, a nossa mente e os sentidos nos dão o conhecimento como é, mas como a nossa sentidos, como a nossa mente interpreta, e como está dito, os sentidos são imperfeitos. Eles podem cometer erros. A mente também é imperfeita. Se você está emocionalmente afetado, você está assim, com a mente perturbada, você não vê, você não consegue processar o conhecimento racional da realidade, que ainda assim é limitado. Mesmo esse conhecimento limitado dos sentidos e da mente, eles nunca são plenos. Por isso que o conhecimento é relativo. Uma pessoa com seus sentidos, ainda mesmo com os sentidos, a realidade pode ser interpretada por dois sujeitos de forma diferente. Mesmo com a nossa mente ainda limitada, a mesma percepção da mente, da mesma realidade sutil, é de forma diferente. O que dizer de compreender aquilo que está além da mente e além dos sentidos? Então, portanto, quando Patanjali define o que é yoga, então yoga é exatamente isso. Ele define yoga como a purificação da consciência. Tá? Isso está implícito o conceito de samadhi, que inclusive Vyasa, o comentador Vyasa, o comentador do Yoga Sutra, né? Ele também define, logo no começo, que yoga é samadhi. Então, samadhi é esse estado chamado Vasudeva, esse estado chamado de Shuddha Sattva, bondade pura, que no yoga, nas literaturas, os Upanishads do yoga chama de Turiya, o quarto estado de consciência. Esse diferente estado de consciência nós iremos estudar nos próximos versos aqui mesmo. A Kapila Deva vai falar sobre isso também, que a mente, que a nossa capacidade de perceber as coisas, a nossa consciência é influenciada sempre. Existem 4 tipos de influências. 3 influências dos modos da natureza material, que é Raja, Sattva, Tamas, paixão, ignorância e bondade, e o estado transcendental, que é exatamente esse estado de yoga. Então, é dito que quando a mente está influenciada pelo modo da ignorância, nós estamos em sono profundo, nós estamos apagados. Quando a mente está influenciada, quando nós estamos sob a influência do modo da paixão, nós estamos criando, sonhando, entende? Mesmo acordado, quando a pessoa está ali, ela está criando, imaginando, mesmo que ela esteja acordada, chama sonho acordado, é o modo da paixão criando na mente. E quando dormimos, agora, quando nós estamos em estado de vigília, acordado, discriminamos, é em modo da bondade. Então, os 3 modos do material, a mente cria esse estado de consciência: vigília, sono profundo e sonho. Tá? Agora, quando nós estamos vendo a realidade como ela é, por estar em yoga, em comunhão com ela, então esse estado de samadhi pode ser obtido pela purificação, pelo caminho ascendente. Nós nos purificamos para nos expor a essa realidade que é imanente, que transcende os modos. É possível. Mas, como o mesmo Patanjali explica no seu Yoga Sutra, você pode alcançar através do Ashtanga, da purificação, o estado de Samadhi. Mas, se você se rende a Deus, pela graça, então existe o Samadhi, pelo nosso esforço, que só nos dá conhecimento da realidade do Senhor impessoal. O Samadhi, feito pelo nosso esforço, pela nossa purificação, nos dá uma relação impessoal de Deus apenas. E se nós somos guiados no processo por um guru que nos ensina o yoga para parar de conceber a natureza material e alcançar nesse estado de pura, se este mestre não é um impersonalista, você não vai se fundir no Brahman. Você vai ver que além do Brahman,
O Krishna diz, Brahmanohi Pratistaham. Eu sou a base do Brahman pessoal. Que este Brahman pessoal situa-se como um reflexo. Este Brahman espiritual, ele é como reflexo do corpo do Senhor Supremo, o corpo de Paramatma, o corpo de Bhagavan. E aí, portanto, se o mestre yogi te conduziu nesse estado de iluminação, ele pode ver, ele vai falar, não medite apenas no impessoal, entende? Mas medita no Senhor Supremo, ou situado no coração, como os yogis meditam, não? Os yogis teístas meditam em Paramatma, entende? Ou então, meditar naquela personalidade que é Deus. Preman Jarachurita Bhakti Vilochanena Santa Sadagaridayeshu Vilokayanti Yam Shamasundara Machintya Gunashwarupam. Quando aquela pessoa ela pode untar os seus sentidos, a sua mente com a polpa de Bhakti. Ela, assim como esses grandes Shantas, os grandes seres iluminados, que sempre vêm no seu coração, chama Sundara. Então, se você usou o processo de yoga, de situar-se no estado, porque Krishna só pode ser visto nesse estado de bondade pura, que é a base do Samadhi. Por isso que este estado de Shuddha Sattva, de Samadhi, para um devoto é chamado de Vasudeva. Porque assim como Vasudeva, a palavra Vasudeva, com a breve, é o nome de Krishna, que significa aquele que está em todos os lugares. Agora, a palavra Vasudeva, com o primeiro A longo, significa filho de Vasudeva. Significa aquela pessoa que pôde receber Vasudeva. Vasudeva encarnou como seu filho. É dito que o filho não nasce apenas, ele não vem somente no ventre da mulher, ele primeiro vem, pelo processo, primeiro é dito que a alma ela é comida pelo homem nos cereais, e aí aquela alma ela se aloja no corpo do homem, e depois na hora da concepção, ela através do sêmen vai, e aí se aloja no corpo da mãe, e aí ela desencadeia o processo da preparação de um corpo, que por 9 meses é preparado. Então, portanto, Vasudeva é o pai de Krishna. Então, o estado de Vasudeva é o mesmo estado que o pai de Krishna, que pode receber Krishna. Então, nós purificamos a nossa consciência para que Krishna venha. É assim como quando nós queremos receber um convidado, uma visita importante na nossa casa, nós, a primeira coisa que fazemos é uma faxina especial, uma pessoa importante, quanto mais importante, melhor a gente se arruma. Tem algumas pessoas, às vezes tem visita tão importante que a pessoa deve reformar a casa. Né? Então, de uma forma, nós também temos que reformar a nossa casa, o nosso coração, para que Krishna venha. Então, portanto, este preparar é exatamente o processo do sadhana, processo de tapas. A palavra tapas vem do verbo tapa, que é queimar. Nós temos que queimar as impurezas da nossa consciência através da prática do abhyasa. Por isso Krishna diz na Bhagavad Gita que o devoto puro, ele sempre está pensando em Krishna, ele sempre, a sua inteligência está fixa em Krishna, sem se desviar. Mas ele fala agora, aqueles que não podem estar nesse estado, mas desejam este estado. Aí o segundo verso que explica sobre isso no capítulo 12 da Bhagavad Gita, ele fala, então, ele, através de abhyasa, ele se purifica com as regras do serviço devocional, sendo inspirado por aqueles que já são puros, querendo ser como eles. Por isso que o processo de Bhakti, ele tem 2 dimensões, como um trilho de trem. Vai de sadhana e raga tadana.
vai de sadhana abhyasa, seguindo as regras do serviço devocional, seguindo os princípios, adorando Krishna, ocupando a mente, o sentido. Rishikena Rishikeshatevanam Bhaktirutyate. Bhakti significa utilizar os sentidos a serviço do Senhor dos sentidos, que é Rishikesha. Então, dessa forma, ele segue a Abhyasa, tá? Os princípios do serviço devocional, tem. Almejando a perfeição. Almejando ser como aquele devoto que no Bhagavad Gita explica, que sempre está consciente de Krishna, a mente em Krishna, inteligente em Krishna, sem se desviar. Se ele não pode estar nesse estado, então ele segue as regras do serviço devocional, almejando alcançar esse é o segundo estágio da devoção que muitos de nós, que é o estágio que nós podemos ser. Muitos de nós, muitas pessoas já vieram enviados de Krishna, e sempre são conscientes de Krishna, assim como Srila Prabhupada, desde essa infância sempre foi um devoto de Krishna. Mas nós, não, infelizmente, nascemos mlecha, nascemos num contexto de caído, comedores de carne, famílias assim, completamente destruturadas. Mas nós podemos aceitar os princípios da consciência de Krishna, que começa com o Shravana, ouvindo na associação dos devotos, Kirtana, cantando Hare Krishna, se ocupar nos princípios, Shravana, Smarana, nos princípios do serviço devocional para alcançar este estágio de purificação. Então, assim, então, quem alcançou esse estágio de purificação, o tipo de Samadhi, ele pode perceber a suprema personalidade de Deus, como a primeira oração da estrofe da aula de hoje, fala, né? Muktalingam. Quem alcançou esse estado de liberação, que a consciência tua, a consciência não é influenciada pelos modos da natureza material mais. Ele pode ver que Krishna também, tem dito aqui, ele pode ver a presença de Deus em tudo que está manifesto, mesmo na matéria. Porque ele vê que essa energia material é também energia de Krishna. Daivihyesha Gunamai Mama Maya. Krishna diz essa energia material. E Krishna está presente ali também. E como o Srila Prabhupada explica no seu comentário, assim como um reflexo, tá? Apenas, tá? Mas, ainda assim, mesmo de Krishna estar refletido em tudo neste mundo material, entende? É isso que nós podemos perceber. Nós não podemos, a nossa mente, a nossa visão não pode ver a forma arquetípica, primordial de Krishna, porque não temos a visão espiritual. Então Krishna é tão misericordioso que, vendo a nossa condição despreparada, a nossa condição assim, limitada, ele entra dentro dos nossos limites, ele entra dentro do nosso campo de conhecimento dos sentidos e da mente pelo seu reflexo. Então, por isso, a primeira maneira de ver Krishna é na forma universal. Por isso que Krishna, logo depois também, na Bhagavad Gita, antes de chegar no capítulo 12, ele revela a sua forma Krishna. Primeiro ele se manifesta na forma do Brahman, manifesto na natureza material, Vishwarupa. Nós não temos a visão espiritual, porque os nossos sentidos ainda não foram untados em Prema Andhya, na polpa de amor puro por Krishna. Nós não temos a associação ainda do devoto puro, que nos imbui dessa energia, mas nós estamos ainda presos na matéria. Então nós podemos começar a ver Krishna aqui. Então, Krishna mostrou a Arjuna na sua Vishwarupa, sua forma de 1000 braços, que é a forma que nós podemos. Primeiro nós temos que começar a ver que tudo isso aqui não é separado de Krishna, e que Krishna também está refletido nesta energia material.
Porque o Senhor Supremo é a base da energia material. Brahmanohi Pratishta. Eu sou a base do Brahman. Então, às vezes, a palavra Brahman não significa apenas o aspecto impessoal de Krishna, mas a palavra Brahma também pode significar a natureza material. Então, ele é a base da energia material. Ele é base de tudo que existe. E, portanto, pela sua graça, o Senhor entra dentro dos nossos limites para aceitar a nossa meditação, para aceitar o nosso serviço. Por isso que Krishna explica no Bhagavad Gita, logo no 3º capítulo, né, que mesmo aqueles que não me adoram diretamente, mas adoram a minha forma refletida como semideuses e outras forças da natureza, apesar de eles estarem agindo fora dos princípios de Bhakti, mas ainda assim eles estão me adorando indiretamente. Então, portanto, o Senhor, ele vem primeiro no reflexo. A palavra aqui, a palavra reflexo é abhasa. Abhasa é reflexo. Então nós adoramos ele no reflexo. Krishna é tão misericordioso, mesmo que quando ele vem plenamente nos santos nomes, mesmo que você ainda não cante puramente, os santos nomes vêm como abhasa. Quando você canta cometendo ofensas, quando você ainda não está puro, mas canta os santos nomes, Krishna permite que você faça isso. Tem por isso que cantar, aí você tem que é chamado de Namabhasa, Namabhasa, a sombra dos santos nomes, o reflexo dos santos nomes, que mesmo quem não é puro, mesmo quem não é qualificado para ver, que Krishna e os seus nomes não é, por isso que Prabhupada fala que quem canta puramente, chega um momento ele vai ver Krishna, ele vai ver Govinda dançando na sua língua, porque o nome de Krishna não é diferente. Nama Chintamani Krishna Chaitanya Ratha Vigraha Purnashuddha Nitya Mukto Bhinatvam Namanaminoho. O nome de Krishna é Chintamani, é joia espiritual, que é considerada o exemplo, o modelo da pedra filosofal. A pedra filosofal, os alquimistas, tudo que ela tocava transformava em ouro, não metal. Agora, os santos nomes, ele também é Chintamani, é joia espiritual. Tudo que toca se torna espiritual. Chaitanya Rasa, porque ele também é pleno de todas as raças, todos os relacionamentos, por cantar Hare Krishna puramente. Você não tem que ficar fazendo um processo não, o sadhana, vou ter que agora visualizar que eu sei isso, eu tenho essa forma de golpe. Apesar desse princípio ser válido dentro de alguns contextos de sadhana, né? Mas, se você pode cantar puramente, mesmo que você não tenha recebido um processo de como meditar em forma de manjari, meu nome meditar, um processo que é chamado de visualização criativa para chegar, mas pela graça dos santos nomes, ele também pode revelar Sarvarasa. Sarvarasa Sara, Krishna é a essência de todas as raças. E ele não é diferente de seus nomes. Cantando seus nomes, você vai, pela graça de Krishna, desenvolver o seu relacionamento com ele. Entende? E Chaitanya Radha, porque ele é pleno. Purna. Cantar os santos nomes é estar em contato com a plenitude de Krishna. Shuddha, ele é puro. Nitya Siddha, ele é libertador, porque ele é eternamente liberado. Purnashuddha Nitya Mukto. Por quê? Abhinatvam. Não há diferença. Purnashuddha Nitya Abhinatvam Namanaminoho. Não há diferença entre Nama e Anama. Ou melhor, Nama, Namino. Entre o nome e o namino, o nominado. Então, portanto, o processo da consciência. Então, o devoto puro, ele vê também neste mundo material. Por isso que nós vemos que para o devoto puro não existe mundo material. No sentido de que ele não vê a energia material como energia separada de Krishna. E, portanto,
que pode ser utilizada independentemente por mim para meus próprios propósitos egoístas. Não, devoto puro não tem isso. Portanto, a energia material, ela é espiritual para quem tem a visão espiritual. Assim como o ferro, que é o metal, que é um elemento frio, opaco, quando ele é colocado em outro elemento quente e brilhante como o fogo, depois de algum tempo ele adquire as qualidades do fogo e o ferro se torna brilhante e opaco. Mas ainda assim ele é ferro. Então a forma devota entende que essa é a energia material de Krishna, mas quando ele conecta a energia material de Krishna com a energia espiritual de Krishna, aí o que vai acontecer? Então esta conexão que o devoto faz entre ambas as energias espiritualiza, tá? Então, portanto, e não é difícil compreender isso, porque a Bhagavad Gita deixa bem claro, né? Que o Senhor como eu falei, ele é a base da energia material. Brahmanohi, pratista, pratista significa a base, aquilo que dá sustentação. Pratista, eu sou a base, a sustentação Brahmano da energia de Krishna, que é energia material também, que pode ser traduzida às vezes como Brahman, ou Brahma. Então, portanto, no Brahma Samhita, explica, né, que pela energia material, pela expansão plenária de Krishna, ou parcial, Krishna está presente em tudo, dentro de cada universo, dentro de cada ser, dentro de cada átomo. Entende? Então, portanto, este verso da aula de hoje, ele explica o quê? Entende? A presença do Senhor Supremo em todas as coisas. Então, como está dito, que a alma liberada pode perceber, entende? Mesmo no reflexo. Entende? Krishna, ele vem na nossa dimensão e ele nos dá o conhecimento pelo qual podemos conhecê-la. Se o conhecimento vem da nossa mente, se o conhecimento vem dos nossos sentidos, não pode conhecer o que está além da mente e do sentido. Mas quando aquilo que está além dos sentidos da mente e que é ilimitado, permite, como ele dá o conhecimento, entende? Pelo qual, por isso o Senhor, por sua misericórdia, ele reflete-se neste mundo material. E até mesmo no falso ego, entende? Krishna sube até mesmo uma identidade material. A identidade material de Krishna, o corpo material de Krishna, ele não é como o nosso corpo material. Entende? O corpo material de Krishna é diferente do corpo espiritual de Krishna, quando Krishna se manifestou, a sua forma eterna. É o Vishvarupa, a forma cósmica. Entende? Krishna, entende? Porque se Krishna se tornou os elementos do sacrifício que criou o mundo. Portanto, ele deu o seu próprio corpo para ser este mundo material. Ou seja, por que eu falo que é um corpo material? Porque é um corpo temporário de Krishna, que se manifesta no corpo para criar e depois se torna em manifesto quando ele cria. Ou seja, não é um corpo que existe na natureza Vaikunta. A Virata Rupa é uma forma que Paramatma, que o Senhor Vishnu, para o propósito de permitir a existência da alma dentro deste mundo e poder cumprir o propósito desse mundo, que é o Dharma, possa se purificar. Por isso que a religião básica, o princípio elementar da religião, começa adorando a forma cósmica de Deus. Então podemos ver que mesmo a religião védica tem esse tipo de religião xamânica. O xamanismo é caracterizado por isso. As religiões xamânicas, as religiões mais assim, que ela procura ver que tudo na natureza é Deus, por isso que eles querem, chega o caso, a iluminação deles, o samadhi dele é um tipo de miração dele. Portanto, aí como eles querem ver a forma material de Krishna, utilizam elementos materiais como ayahuasca, os hippies mescalina,
LSD para tentar estimular a visão de Deus, que na verdade eles têm um vislumbre deste reflexo de Deus na natureza material. Portanto, esse é um tipo de misticismo do sacrifício, esse é um tipo de misticismo bem à base do karma kanda, e portanto estas religiosidades são objetivo de poder ter princípios básicos da religiosidade que o ser humano vive no Dharma, princípios do Dharma como pertença, como hierarquia e como a humildação permite que essas pessoas, nessa religiosidade elementar, que vê Krishna refletido. Então, este reflexo, ele dá um grau de relativa bem-aventurança, de sentir Deus em tudo. Por isso que nós entendemos que, como Krishna fala, quem adora a forma plena de Krishna, estes devotos puros, não devem ridicularizar estes e desencorajar a fé deles, mas sim entusiasmar para que eles possam alcançar a perfeição nesse tipo, porque Krishna, ele é tão misericordioso que ele vai se manifestar de acordo com a nossa venda. Mesmo no Bhavishya Purana, fala, o Senhor Supremo encarna. Mesmo Krishna veio até mesmo pregar um Mleccha Dharma quando ele apareceu na forma de Jesus. Acredito que o Filho de Deus, está dito no Bhavishya Purana, o Filho de Deus nasceu uma mulher virgem, no sentido dele, ele não foi concebido na ilusão para ensinar um Mleccha Dharma. Então, portanto, o fato dele se refletir, mesmo no falso ego, mesmo essa religiosidade ainda sustenta o conceito de falso ego, mas ele pode purificar, porque ele é a base de tudo, ele entra em tudo, e o devoto puro pode ver isso. Entende? Essa é a visão da consciência de Cristo. Então eu acho que com isso deu para nós termos uma visão dessa interpretação aqui, e nas próximas aulas vou acrescentar um pouco mais aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui, se tem perguntas, se tem algum comentário na nossa aula, tá? Então, eu gostaria primeiramente agradecer a presença de algumas pessoas na aula aqui, no chat, tá? Como Haridarsana Prabhu, como Sanatana Dharma Prabhu, para Bioma também, que eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar dando essas aulas aqui, do Srimad Bhagavatam, tá? Também Carlos Alexandre, Mahaprabhu Kripa também está aqui, Mataji Adilila Devidasi, Prabhu Vrajabhumi Dasa, tá? Então, me parece que ninguém fez perguntas. Assim não vale. Vocês têm que fazer perguntas, tem que tirar dúvidas. Então, vou dar uma outra repassagem. Então, quem tiver tempo aí de fazer alguma pergunta, digita aí, tá? Então, deixa eu ver aqui, deixa eu só rolar aqui o chat mais devagarzinho, para que eu esteja pulando. Né? Então, revereço a todos vocês. Tá? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Tá aqui. Ah, temos uma pergunta aqui. Tá, então, tem a pergunta aqui. Tá. Prabhu, Mahaprabhu Kripa Prabhu, né? Ele fez uma pergunta aqui, uma colocação, né? Deus revela-se através do aspecto transcendente e imanente. Qual a maior expressão do seu viés imanente neste mundo? Tá. Então eu acho que eu já estava falando sobre isso no fim do meu comentário, né? Que na forma imanente o Senhor Supremo vem dentro dos elementos materiais. Então, para um devoto de Krishna, Krishna também vem na forma imanente, através das deidades. Krishna, ele encarna neste mundo material numa forma que aparentemente é material. Por quê? Aparentemente.
Como eu expliquei, não há diferença para Krishna, não há diferença entre energia material e energia espiritual. Então, quando Krishna vem na sua energia espiritual, esta forma é também espiritual. Ela não está limitada. O limite da expressão de Krishna é uma concessão à nossa capacidade de ver a realidade espiritual. Agora, se Krishna quiser, ele não só vem numa forma imanente nos elementos materiais, mas ele dá a visão espiritual. Por isso que o devoto puro, por isso é dito que dentro dos princípios devocional, Archanam, a adoração das deidades, que é a emanação, que é a manifestação de Krishna na sua imanência neste mundo material, nos elementos materiais. Você pode adorar Krishna na forma de uma pedra, como Sudarshana Chakra, Govardhana. Você pode adorar Krishna numa ilustração. Você pode adorar Krishna numa forma de madeira, numa forma de mármore, numa forma de metal. Não importa, os elementos materiais são energia de Krishna. Então, quando Krishna se manifesta nele, o Krishna não se limitou, não é como a alma espiritual, que é transcendental, a matéria, ela fica presa, condicionada. Porque a nossa consciência iludida, esquecemos da nossa natureza espiritual e nos identificamos com aquilo que aquilo aonde estamos nos manifestando, mas o Senhor Supremo nunca acontece isso. Krishna, mesmo quando o Senhor Supremo, na sua lila, como por exemplo, como Ramachandra, que ele agiu como fosse um ser humano, teu exemplo, e também sofreu com o afastamento da sua esposa, como qualquer ser humano acontece, ele veio isso para dar exemplo de como vivemos neste mundo de acordo com o Dharma. Então Krishna ele veio com um propósito, mesmo com os seus associados eternos de Krishna, como Arjuna. Arjuna é o seu associado eterno, mas ele se iludiu para dar a oportunidade de Krishna manifestar a sua plenitude. Então, portanto, o Senhor Supremo, ele se manifesta nessa sua imanência. Então podemos ver que a melhor, como fazendo sua pergunta para o Mahaprabhu, a maior expressão da sua imanência de Krishna nos elementos materiais é a sua encarnação. Jananti Manudamanu Sintanum Ashritam. Os tolos não me entendem quando eu Tanum Ashritam, eu me abrigo num corpo material. Então as pessoas pensam que o corpo material, que não é material no sentido que não está limitando Krishna, ele entra pela sua concepção, aquilo que é infinito se espreme, se espreme, se espreme, se espreme até onde pode ser visto. Assim como você tem, às vezes você está no computador uma imagem, aí está muito grande, você tem que diminuir até você poder ler. E se você aumenta muito, você vai ver uma letra ou outra. Então Krishna, a sua forma infinita é concebível por uma consciência, por uma mente finita pela graça de Krishna. Esse é o processo da graça de Krishna. Então, a manifestação de Krishna nos elementos materiais, na forma das encarnações, e a deidade é um tipo das encarnações, que é chamado Archa Avatara. Por isso que o devoto puro, por isso que é dito para falar a adoração das deidades, é para os neófitos. Nós, que não temos ainda essa visão pura de Samadhi. Por exemplo, vou dar um exemplo desse tipo de limite. Assim como nós, de acordo com a tradição Chaitanya Mahaprabhu, Vaishnava, nós adoramos a deidade que é manufaturada, que é feita de acordo com as descrições das escrituras de como que é a forma de Krishna. Então, por isso que a adoração das deidades não é idolatria. Idolatria é você imagina, inventa uma forma e fala que aquilo é Deus. É diferente. Quando Krishna ele deixa o relato de como ele é, de que ele gosta, de que ele usa pena de pavão, de que ele usa um dote amarelo,
Ele descreve toda de como que as escrituras que foram reveladas pelos videntes, descreve a narração da visão espiritual de Deus que esses videntes têm e que nós não temos. Portanto, assim como eu dei o exemplo, eu entro eu que em 3 dimensões, eu entro no plano de 2 dimensões para ele ver. Mas eu sei, mas a minha realidade não é aquela. Então Cristo também, ele assume esta forma na dimensão material para o nosso benefício. Então, assim como o devoto aprende a adorar a deidade, como que é, o yogi também. A deidade do yoga é diferente. Ela é mental. Manasa Puja. Nós fazemos Vastu Puja, nos elementos materiais. O yogi, por isso que Narada Muni ensinou a Dhruva Maharaj a meditarem Vishnu, os 4 braços, com seus símbolos, com o seu dote amarelo no seu coração. Então, portanto, é dito que o serviço devocional ele é uma visualização criativa, enquanto não temos a visão espiritual. Então nós visualizamos que Krishna está no elemento, naqueles elementos, ou na mente. Então, Dhruva Maharaj meditou em Paramatma, no seu coração, em Krishna, no seu coração, no seu Vishnu. E aí ele estava em transe, assim como nós ficamos às vezes em transe, ficamos em êxtase, quando nós estamos num kirtan, quando estamos vendo a deidade, aquele bhava, aquele sentimento começa a nascer pela misericórdia de Krishna, para nos entusiasmar a fazer com que aquele sentimento seja pleno, constante. Não é apenas uma amostrinha que vem ali e vai. A nossa bem-aventurança, o nosso prazer, ele ainda não é estável, ele vai e vai. Então, portanto, Dhruva Maharaj está meditando e de repente ele não conseguiu mais visualizar. Assim como eu gosto de usar essa palavra visualização criativa que terapeuticamente a gente usa. Às vezes um terapeuta fala, visualiza que você está com saúde, visualiza isso. Então a gente cria na mente uma imagem ideal. Então também nós podemos visualizar criativamente através tanto ou dos elementos materiais, de um metal, da deidade, ou através de uma forma mental. E chegou o momento que Dhruva Maharaj não conseguia mais, Krishna sumiu da mente dele, ele não conseguia mais visualizar a forma de Vishnu. Aí ele ficou desesperado, aí isso do Srimad Bhagavatam. E aí quando ele ficou assim frustrado, porque tentava, não conseguia ver Krishna. Aí quando abriu o olho, Vishnu estava na sua frente. Então Krishna manifestou sua forma espiritual. Quando ele vê que nós não fazemos diferença entre a deidade e ele, então, portanto, o devoto puro, ele adora a deidade, ele traz as deidades, sabendo que esta é a maneira pela qual nós vamos nos purificar e poder ver Krishna. Mas o devoto puro não precisa de uma deidade para ver Krishna, porque ele vê Krishna, porque ele já está em Krishna, ele vê Krishna em todos os lugares. Mas por concessão, por isso, quando se fala que a adoração das deidades é um processo para neófito inferior, não é dizer que a adoração da deidade é uma coisa que não é real. Ele é real. Entende? Se o devoto puro vê Krishna em todos os lugares, porque ele também não vai ver na deidade. Porque Krishna também não está na deidade. Entende? Mas para o devoto puro, Krishna não está só na deidade. Entende? Porque ele está vivendo Krishna, ele vê Krishna nessa forma, porque ele tem a visão espiritual. Então ele pode ver essa forma espiritual. Premanjananchurita Bhakti Vilochane. Tá, então vamos ver aqui. Então, explicando. Tá certo. Então aqui, Mahaprabhu Kripa fez uma outra pergunta. Seria a lei do karma também uma expressão de seu aspecto imanente? Muito bem colocado, Prabhu. Sim, porque as atividades no mundo espiritual não tem karma, tá certo? As ações não são feitas dentro do critério da lei do karma, sob os modos da natureza material. A lei do karma, a ação, ela é causada pelos modos. Para criar manani gunai karmani sarvasaha. Que tudo que existe nesse mundo é feito pelos modos da natureza material.
Mas os modos da matéria material não existem no mundo espiritual. Agora, o que existe no mundo espiritual? Se o mundo espiritual é um lugar de variedade e o mundo material é uma sombra do mundo espiritual, então significa, podemos deduzir que a sombra é o reflexo de algo arquetípico. Tá certo? Olhando a sombra, você não pode ver a pessoa plenamente. Você pode ter uma ideia se ela é gorda, se ela é alta. Dá para ter uma ideia. Entende? E, portanto, se concentrar naquela pessoa até que ela sai da sombra e você vê a forma verdadeira. Então, o serviço devocional a Krishna é assim. Então, as ações desse mundo material são um reflexo das ações do mundo espiritual refletido na matéria, da imanência desse mundo material. Então, portanto, por isso é dito que no mundo espiritual não há karma, há lila. Lila. Lila são aquelas ações que agem de acordo com a vontade da pessoa, mas sem nenhuma obrigação, baseado no seu autossuficiência. Então, no mundo espiritual, só existe a lila de Krishna, só de Krishna. Aí você fala, então, as atividades dos outros seres não são também reais? Porque as atividades de outros seres são em relação com a atividade de Krishna. A lila de um devoto não tem nenhum outro propósito do que satisfazer a lila de Krishna. Então, portanto, podemos ver que o mestre espiritual, a ação dele é lila. Ele tem uma missão de estabelecer o serviço a Krishna. Então, mas existe defeito, instituição, quando vem aí, Prabhupada fala que isso é o mundo espiritual, mas tem claro que há. Porque Krishna explica no Bhagavad Gita que todas as ações desse mundo material são tingidas de uma imperfeição. E depois ele explica também, assim como o fogo está encoberto pela fumaça, assim como o espelho está encoberto pelo pó, assim como o embrião está coberto pelo útero, todas as ações desse mundo material são tingidas de imperfeição. Então, mas isso não significa que aquilo que está sendo refletido na imanência, que na verdade está dando a base neste mundo material, não é real. Então, portanto, a lei do karma reflete na imanência desse mundo material as atividades que estão acontecendo no mundo espiritual. Mas só que no mundo espiritual, a lila é de Krishna. Só. É só lila de Krishna. Ações que acontecem de acordo com a vontade de Krishna. Depois é dito que as almas eternamente liberadas, associadas eternas de Krishna, parte da sua energia interna de Krishna, eles não têm livre-arbítrio. Eles não podem conceber, agir separado da vontade, separado das atividades de Krishna. Enquanto que nós somos aquela parte da energia espiritual. Então, existem dois tipos de almas. Almas eternamente liberadas, que são associadas eternas de Krishna, a expansão da energia interna de Krishna, e almas eternamente condicionadas, que somos nós. O que faz sermos eternamente condicionados é termos o livre-arbítrio. Então, esse livre-arbítrio significa que nós podemos escolher nos associar com a energia espiritual ou nos associar com a energia. Nós, para manifestar nossa plenitude como energia espiritual de Krishna, temos que estar refletindo a energia espiritual. Aí estamos na nossa condição eterna. Mas se escolhemos nos afastar, aí refletimos a energia material de Krishna, que faz esquecermos de Krishna. E, portanto, as nossas ações, aí a lei do karma, entende? Começa. Então, é dito que nós não somos agentes. Karya karanakartri tue hetu praktiruchate. Krishna explica no Gita que todas as ações, todas as causas, todos os efeitos nós não causamos. É tudo causado pela energia material.
de Krishna. Isso é o karma. E no mundo espiritual, tudo também é causado por Yogamaya. Então, portanto, nós refletimos essas atividades de serviço a Krishna quando estamos purificados de nossa a natureza. Então, por isso, Chaitanya diz, quando ele fala Jivera Shwarupamai Krishnera Nityadasa. Apesar esta alma que tem esse livre-arbítrio, que somos nós, os Tatasta Shakti, somos servos eternos de Krishna, por natureza. Tatasta Shakti, Veda Abeda Prakasha. Somos energias reais de Krishna. Não é que a Jivatma, a Tatasta Shakti, é ego. Não. Essa identidade nossa é verdadeira. E, portanto, as nossas ações, mesmo as ações nesse mundo material, mesmo o karma neste mundo material de um devoto puro, manifesta dele o aspecto imanente. Krishna vem nas suas encarnações, Krishna vem nas suas deidades e, portanto, a ação dos devotos é só de servir o propósito de Krishna. Então, portanto, as atividades do mundo espiritual podem se manifestar também na imanência da energia material e as nossas ações não são mais karma. Por isso que a atividade de um devoto é a karma, entende? É lila, é para o propósito de Krishna. E o devoto, ele não tem um propósito independente. Ele quer servir o seu guru, e o seu guru quer servir ao seu guru. Ele quer servir a Krishna, o seu servo. Por isso que o Chaitanya falou, eu não sou brahmana, não sou kshatriya, não sou Brahma, Vaishya, Shudra, nada disso. Por isso, eu não sou nada. Eu sou o servo eterno do tempo. Então, esse é o plano de Krishna, tá bom? Então, acho que deu para responder a questão da imanência, tá? Espero que. Então, olha lá. Haridarshan Prabhu fez uma pergunta. Os asuras como Viprachiti e Kalameni, Shishupala, Duryodhana tiveram a visão de Krishna em pessoa. Como é isso? Podemos ver que nós não podemos compreender as atividades de Krishna e nem mesmo de seus associados, e vemos que quando Krishna vem nesse mundo material, mesmo os demônios que interagem com Krishna, eles são parte do drama que Krishna cria, a peça teatral, cósmica, para o propósito dele manifestar a sua encarnação. Quando o vermelho como cansa, todos esses devotos de Krishna assumiram o papel de demônios. Do contrário, eles não teriam associação de Krishna. Alguns deles deixam bem claro, são encarnação de Jaya e Vijaya, e outros nós não sabemos de quem são encarnações. Às vezes a escritura não descreve em detalhe, eles estão agindo como demônios. Mas temos que entender que a condição de ser demônio e ser deva é a condição dentro do mundo material. Nós não sabemos que esta alma que está interagindo com Krishna, na missão de Krishna, qual a função que ela está fazendo no serviço a Krishna. Tá certo? Tá, então, portanto, esses asuras, mesmo Duryodhana, que é a nação da personalidade de Kali, mesmo assim, essas personalidades, mesmo que não seja identificado quem ele era na lila de Krishna ou na lila de Vishnu e Vaikuntha, certamente para eles poderem ter tido a associação direta de Krishna, não eram pessoas comuns, tá? Eles estão para o propósito da atividade de Krishna. Tá certo? Então agora Prabhu Mahaprabhu Kripa também está falando, estar integrado à lila de Krishna é o verdadeiro conceito da unidade com Deus. Quando a nossa vida se funde com a vontade dele e não a tese Mayavada. Exatamente, muito bem colocado, Prabhu. Nós temos que entender que a união com Krishna não é união, não é sayudhya, não é perder nossa identidade, assim como um monte de banana se funde numa panela só para fazer uma bananada só. Não. A nossa identidade é eterna com Krishna, entende? Tá certo? Krishna tem várias energias, e as energias dele manifestam o aspecto impessoal. Por exemplo, a Sandhini Shakti é a energia de existência de Krishna, e ela está associada ao Brahman. A energia Samviti é a energia de conhecimento, de consciência, está ligada ao Paramatma, com a fonte do conhecimento, o Guru interior, tem Krishna. E a energia de bem-aventurança, de prazer, a Ladini Shakti, está ligada ao Bhagavan. Apesar de todos esses aspectos, você ter um pouquinho de Samviti,
e de Ladini em Brahman, mas no Brahman se predomina esse aspecto, tá? Por isso mesmo, você pode ver que mesmo um personalista, ele tem um pouquinho de Ladini, de bem-aventurança, que é chamado Brahmananda, a bem-aventurança de realizar o Sat. E depois também tem o conhecimento daqui. Então, esses três aspectos, eles interagem, mas ele predomina no tipo de realização. Quem realiza o Brahman, ele tem a realização plena de Sat. Quem realiza Paramatma, realiza Sat e Chit. E quem realiza Bhagavan, realiza todos os outros, que eles são includentes. Tá claro? Tá? Então, acho que por isso só deu para nós comentar sobre esse verso, é muito rico. Esse capítulo é muito, 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 muito profundo, tem muito conhecimento filosófico, é muito bom. Você pode estudar mais sobre nas próximas aulas, com os próximos oradores que vão poder iluminar vocês melhor. Hari Bom, Hari Krishna.